Happy Hour já tá no ar, que alegria ter você aí com a gente mais uma vez nesse podcast tão aguardado, tão esperado toda semana. E hoje, o que acontece? A web está vivendo este grande momento NT Play Week. Então, claro, eu tô aqui com os NT Play Weekers aqui dessa semana. O pastor Lucas Igor, como é que tá a experiência lá, pastor? Graças a Deus tá muito boa, excelente. As pessoas estão participando bastante, comentando bastante, tá sendo maravilhoso. Então, muito bom ter você aqui com a gente. É um prazer estar aqui com vocês. E a Agatha me ajudando a apresentar aqui esse podcast hoje e representando todo um Ministério Faces aqui. Isso mesmo. Olá, pessoal. Oi, gente. Prazer estar com vocês hoje aqui. Espero que a gente tenha várias conversas aí que vão trazer muitos insights diferentes pra gente. Muito bom. Para você que não está acompanhando a NT Play Week, nem sabe o que é NT Play Week, então vamos lá. A gente, mais ou menos uma vez por ano, já estou falando mais ou menos que já aconteceram da gente ter 2 vezes no ano, mas por um tempo estamos fazendo essa semana bem especial no ano, uma semana com mensagens muito fortes, estamos finalizando essa NT Play Week, mas você pode acompanhar tudo no NT Play. Tá aqui, ó. O título é A Arte de Estudar a Bíblia. O que estamos estudando, pastor? Me ajude nesse merchandising aqui. Ok. Primeiro que você falou que se você não sabe do que a gente tá falando, você já tá perdendo, né? Muita coisa. Muito conteúdo bom. Então a gente tá tendo várias coisas interessantes. Uma das coisas que a gente tá tendo na live, que tá sendo inédita, é que a gente tá tendo uma interação ao vivo com a Esperança, né? Sensacional. Muito legal aquilo ali. A gente conversa ao vivo e ela responde pergunta bíblica. Todo mundo fica fã da Esperança, né? É Ela verdade. é incrível. Sabe o que disseram? Que Ah. ela parece comigo. É real ou não? Porque assim que a gente chegou lá no palco, a gente Cara, tava vendo a tem Esperança, mesmo. o pessoal, nossa, mas Lembra lembra mesmo. você? É verdade. Vocês se inspiraram em mim, pessoal? Me falem depois se eu quero saber. Vamos tirar uma foto da Agatha com a Esperança hoje lá O na pessoal tela. vota? Vamos, vamos fazer isso. Vou fazer essa enquete, né? É. E aí, além disso, a gente está estudando durante toda a semana sobre esse tema especial, que é a arte de estudar a Bíblia. Uhum. E essa ideia foi proposta porque muita gente, né, Wagner, quando vai lidar com a palavra de Deus, a pessoa às vezes desanima. E um dos maiores casos de índices nas pesquisas, por exemplo, o Instituto Barna, lá dos Estados Unidos, fez uma pesquisa com cristãos, e o principal motivo pelo qual os cristãos não estudam a Bíblia é porque não sabem por onde começar, Uau. ou quando estudam, não compreendem o que estão estudando. Aham. Então a ideia é dar um panorama geral para que no final dessa semana todos tenham as ferramentas necessárias para fazer um estudo bíblico profundo, conhecer mais da palavra de Deus, conhecer mais de Deus e principalmente se apaixonar pela Bíblia. Excelente. Ó, a gente está ao vivo hoje, às 8 horas da noite, 8 horas. pelo NT Play e também pelo canal do YouTube da TV Novo Tempo. O NT Play, tanto o site quanto o canal do YouTube NT Play e também o da TV Novo Tempo. Às 8 horas da noite. 8 horas Faces da lá noite. cantando, Exatamente. pastor Lucas Igor lá trazendo a palavra de Deus e falando sobre a palavra de Deus, inclusive. Exatamente. E amanhã, sexta-feira, você que está acompanhando esse podcast, né, nessa semana que a gente está gravando, você que está no futuro, um abraço aí pro futuro. Mas a gente está falando do que está acontecendo aqui nessa semana exatamente. Exatamente. Porque muita gente acompanha depois e tal, né? né? Mas você que está acompanhando depois, é só entrar ntplay.com, procurar ali, NT Play Week, vão ter várias. A dessa semana, desse ano, né? A arte de estudar a Bíblia vai estar lindo lá para você acompanhar tudo. Amanhã a gente está ao vivo só no NT Play. Então aproveita, se inscreve, novotempo.com/participar, e aí você fica sabendo de todas as informações. E YouTube do NT Play, inclusive, tá bom? Estaremos ao vivo lá. Deixa eu dar os temas, ó. No primeiro dia, segunda-feira, por que acreditar na Bíblia? Exatamente. Aí depois, contexto dos textos bíblicos, isso é uma coisa fundamental. 7 passos para o estudo da Bíblia, então quem não sabe por onde começar, esse tema foi muito bom. Aí, hoje, como entender textos difíceis, que é a segunda demanda aí, né, pastor? Também uma Você demanda colocou. muito forte. E aí depois, aplicação do estudo para a vida. Exatamente. Então, ó, acompanha hoje, às 8 horas da noite, ao vivo. Se você perder, procura aí no NT Play, tanto no canal do YouTube quanto no site, vai estar tudo lá. E a gente está oferecendo uma revista de graça, completamente grátis para você, é um HQ. A Agatha está super interessada, me contou. Tá aqui, ó, Olan, A Guerra pela Verdade.
é muito para atender realmente esse público que consome NT Play Week, um público que precisa conhecer mais da verdade da Bíblia, o que está por trás dessa história, né? É uma releitura, na verdade, de algo real. Sim. É um povo, os valdenses, como são conhecidos, que sofreram muito, né? Foram mártires ao defender a palavra de Deus num momento muito complexo da história desse mundo. Exatamente. E pagaram muitos com a sua vida para que a Bíblia continuasse ali e essa verdade sendo pregada. Então, é uma história que, embora seja tensa, é muito... Desculpa. É muito bonita. Com certeza. É uma história extraordinária porque ela fala de um povo que durante 1000 anos preservou a palavra de Deus. Então, pessoas que deram sangue, literalmente. Os valdenses, a história deles é extraordinária. Os jovens saíam de casa para estudar, levavam porções das Sagradas Escrituras, dividiam. E quando os pais enviavam esses jovens para estudar, eles sabiam já que a maioria deles nunca mais retornaria para casa. E quando eles conseguiam pelo menos um converso, era motivo de grande alegria. Sensacional. Então, ali naquela região da Itália, tão próximo do lugar onde houve tanta perseguição religiosa, eles mantiveram durante cerca de 1000 anos a fé verdadeira na palavra de Deus. Talvez algumas pessoas já ouviram falar e não sabem o profundo, em profundo, né? Profundidade dessa história. Eu acho uma forma bem interessante e curiosa de você conhecer sobre esse povo que é tão importante. Se você não sabe nada sobre isso, você pode adquirir, né? Você pode entender, mas se você já sabe um pouquinho, talvez ver de outra perspectiva, né? Essa Exatamente. história também. Eu tô curiosa. E E aí, aí- quadrinhos, né? Em quadrinhos, é um HQ. Top. E aí você pode pedir a revista para a própria Esperança, que a gente falou aqui. Então você digitar novotempo.com/olan, já vai te levar diretamente para o WhatsApp e você pode participar. Você tá até usando um outro link também lá na Interplay Week, né? Isso, é novotempo.com/curso. Também. Então, durante essa semana, se você digitar novotempo.com/curso, já vai uma mensagenzinha automaticamente para o WhatsApp dizendo que você vai receber a revista. Se você tá aí no futuro, aí vai no Olan, novotempo.com/olan, que é mais garantido. Exatamente. Tá bom? Olha, pastor, você não tá numa situação muito fácil, eu quero dizer. Por quê? Tem 2 jornalistas aqui, ó. A Agatha, ela foi cuidar da música, Verdade. mas a essência tá ali Tá ali, também, eu ó. tô Então nós aqui. estamos aqui muito questionadores. Nós Tô queremos metendo saber. Não, e eu, inclusive, vou resgatar aqui o meu passado de entrevistador lá do Identidade Geral. Verdade. Porque assim, a gente ficou muito surpreso, né, Agatha? A gente descobriu quase juntos aqui da sua história. Sim. Você era já um pastor, mas de uma outra denominação. Exatamente. E aí, estudando a Bíblia profundamente, exatamente o tema dessa Interplay Tema Week, da NT você descobriu que algumas coisas estavam em desacordo ali com o que você mesmo pregava. Exatamente. Me conta pra gente aí, né? Porque é muito louco isso. Acho que a Não, maioria isso das é pessoas muito não sabe. diferente mesmo, porque eu desde criança sempre tive o sonho de ser pastor. Então, eu cresci com isso na minha mente. Quando cheguei à fase o início da juventude, a época que a gente vai estudar e tal, eu busquei concretizar esse sonho, fiz o curso de teologia numa universidade e tal, e me tornei pastor. Servi em alguns estados do Brasil durante esses 5 anos em 3 estados diferentes e realizava aquilo que eu considerava ser a obra de Deus. Uhum. Levava a palavra de Deus, enfim, visitava as pessoas, atendia todas as necessidades delas. Mas, estudando a palavra de Deus, lidando com o que diz as Sagradas Escrituras, pouco a pouco eu fui percebendo que aquilo que eu estava pregando, aquilo que eu estava ensinando, não era coerente com as Sagradas Escrituras. Eu me lembro nitidamente uma das vezes que eu estava dando um estudo bíblico para um casal que tinha vindo de uma outra denominação para a minha igreja. E aí, no meio do estudo bíblico, assim, me pareceu para mim mesmo que eu estava forçando o texto. Pela primeira vez na vida. E assim, eu me senti estranho, sabe? Me senti É o Espírito mal, Santo tal. já, né? Com certeza, é o Espírito Santo já trabalhando. E assim, eu lembro que eu terminei aquele estudo assim, me sentindo meio mal e pensando, puxa, por que aconteceu isso, né? Mas aquilo também foi um start para que eu começasse a pesquisar mais e analisasse as bases da minha fé. E à medida que eu fui estudando a palavra de Deus, analisando várias coisas, os argumentos que haviam sido me apresentados, eu comecei a avaliar, inclusive historicamente, porque faz parte desse processo da Bíblia, do estudo da Bíblia. Uma das 4 grandes áreas da teologia é a teologia sistemática
e a outra é a teologia histórica. E elas duas se conversam muito, que é a análise de como que a doutrina se desenvolveu no transcurso da história, né? E isso é muito importante para a fé cristã, porque ajuda para você entender várias coisas, alguns desvios teológicos que a gente vivencia hoje, outras questões que mostram por que tal doutrina é tão bem fundamentada, tanto na Bíblia quanto na história. E aí, fazendo essa análise, eu comecei a encontrar várias discrepâncias entre aquilo que eu acreditava e aquilo que estava na Bíblia. Nossa. E aí eu me deparei com o seguinte cenário: eu sou pastor, eu sou assalariado, eu tenho um rebanho para cuidar, tenho uma igreja para liderar, e agora eu estava com um dilema. Eu me deparo com a verdade, o que eu preciso fazer diante disso? Como pastor, de fato, eu preciso ser sincero com a verdade. E aí foi quando, junto com a minha esposa, depois de a gente orar, conversar, nós começamos a apresentar aquilo que nós entendemos como verdade da palavra de Deus para os membros da nossa igreja. E graças a Deus, eles também aceitaram a mensagem. Amém. E assim a gente veio, assim, na linguagem popular, em bonde para a igreja, né? Na época, a gente pegou tudo que tinha dentro da nossa igreja, as cadeiras, o púlpito, o equipamento de som, tudo, a gente doou tudo para a igreja adventista. Viemos para a igreja adventista. Inclusive, quem foi assim, um instrumento de Deus poderoso assim, nesse nosso processo foi o pastor Ranieri Salles. Ele ficou sabendo da história, chamou a gente lá, conversei bastante tempo com ele. E através dessas conversas lá, a gente criou o vínculo com a igreja, né? E aí viemos para a igreja adventista e comecei a fazer teologia aí na igreja adventista. Inclusive foi me oferecido assim para eliminar algumas matérias que eu já tinha feito e tal, mas eu falei, não quero, eu quero fazer do tudo. zero, né? E entender de fato a cosmovisão bíblica corretamente. E assim foi o processo. E hoje eu tenho a grata satisfação, uma alegria profunda de servir a causa de Deus como pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Sensacional a história. Amém. Muito bom mesmo. E aí até alguém que está assistindo a gente pode pensar, mas tá, vocês estão falando sobre estudar a Bíblia, mas isso é porque todo mundo já nasceu, vocês nasceram com a Bíblia na mão, então é muito fácil para vocês que foram acostumando o tempo todo. Agora, para mim, como é que eu vou fazer e tal? E veja, você viveu exatamente esses temas que você está pregando, né? Porque, exatamente, embora tivesse a Bíblia desde cedo, mas acho que até é um contexto um pouco mais complexo, porque aí você tem que olhar para um texto que sempre te foi apresentado de uma forma, exatamente, entender através da sua leitura, e claro, né, o Espírito Santo trabalhando ali de que, tá, peraí, acho que essa interpretação que sempre me foi apresentada não é bem essa. sim. E aí tem que ir mais fundo ainda. Eu né? acho, inclusive, Wagner, que esse mecanismo é uma coisa natural, um movimento natural que acontece na vida de todo cristão. Sim. Acho impossível você, mesmo tendo nascido, e esse é um contexto meu também, que eu nasci dentro da igreja adventista, eu tenho contato com a Bíblia desde bebê. Eu tinha aquela Bíblia do bebê, inclusive, e a gente foi crescendo, né, tendo as verdades bíblicas disponíveis para a gente estudar. Mas eu acho que é natural, em algum momento da sua vida, se você está nessa jornada, você vai precisar ser confrontado. Claro. Com essa mesma verdade que você há anos professa seguir, né? Porque uma coisa é você conhecer do que outras pessoas falam, e outra coisa é você ter contato e mergulhar na palavra de Deus, né? Mesmo tendo contado a vida inteira, você ainda tem coisas a aprender, né? Com certeza. E é saber, como diz o apóstolo Pedro, dar razão da esperança que há em vós. Inclusive, o podcast aqui é na quinta-feira, mas você que está no futuro, como diz o Wagner, você vai poder pesquisar no terceiro tema da NT Play Week dessa semana. A gente falou sobre isso, que quando nós vamos para a Bíblia, nós costumamos levar para a palavra de Deus as nossas pressuposições. Exatamente. Então a gente traz isso para o texto sagrado. Por exemplo, vocês lembram a história de quando a Maria Madalena estava para ser apedrejada lá, né? Uhum. Então a Bíblia não fala que era Maria Madalena. Oh. Isso foi uma coisa que surgiu no transcurso da história e que foi algo que foi inventado, não é algo bíblico. Mas a gente tem na nossa cabeça que era Maria Madalena, então quando a gente lê, a gente está pensando que é, mas é apenas algo cultural. A própria pergunta que a
que a Esperança fez no nosso segundo tema da NT Play Week, que fala sobre quantos foram os reis magos. A gente, 3, né? Tem alguns que sabem até dar o nome dos 3, mas a Bíblia não fala quantos foram, né? A Bíblia só diz os magos do Oriente, pronto, né? Então a gente traz essas pressuposições para dentro do texto. E quando você foi educado, catequizado numa linha de pensamento específica, você tem a tendência de ler a Bíblia e tudo que você lê, você vai interpretar conforme a sua cosmovisão. A gente lê, por exemplo, assim, os irmãos que estão na igreja de tal lugar. Qual que é a nossa tendência no século XXI? Imaginar um lugar com 4 paredes, o povo sentado, ou um púlpito lá na frente, alguém pregando. Mas essa não era a realidade de igreja daquela época, né? Sim. E isso relacionado a doutrinas também. Então, quando eu estava nessa outra vertente religiosa, quando eu lia as Sagradas Escrituras, eu não conseguia enxergar a verdade, porque parecia que meus olhos eram cegados para aquilo. Eu já lia o texto formatado da maneira que havia sido ensinado para mim. E aí, por isso que é tão importante entender a técnica correta de estudar a Bíblia, entender o contexto, analisar de maneira adequada para você chegar ao que o texto está dizendo e não aquilo que eu acho que o texto está dizendo. Muito bom. E por que é que existem tantas interpretações da Bíblia? A Bíblia é, como você mesmo contextualizou, né, na semana, ela é o livro mais conhecido do mundo, best-seller, maior best-seller que existe, né, um livro que já foi perseguido, todo esse histórico que a Bíblia tem. Mas a Bíblia, como a gente conhece, ela é uma só. Embora existam versões, mas não existem Bíblias diferentes, pelo menos essa Bíblia que a gente tem no mundo evangélico, digamos assim. Por que existem tantas interpretações diferentes? Por que é o mesmo texto e aí um acha que existe a imortalidade da alma, a outra religião não existe a mortalidade, existe a mortalidade da alma. E tantas outras coisas, que a gente morre, a gente vai para o inferno, quando a gente morre, a gente vai para o céu. Não, a gente só está descansando. Por que vem tanta diferença, assim, na interpretação desses versos? Então, e é interessante essa sua pergunta, né? Essa própria palavra inferno, eu já vou falar sobre ela, mas o que acontece é que, como eu disse, a gente tem uma cosmovisão, que a gente foi educado dentro dessa cosmovisão. Então, quando você olha para o texto, você traz isso para o texto. E qual que é a situação? Existem 2 extremos. O primeiro é você desvincular o texto completamente do seu contexto histórico e cultural em que ele foi escrito. Então, muita gente pega e lê a Bíblia, abre a Bíblia, lê a Bíblia e fala, olha, tal coisa aqui e tal. Eu até brinco da situação do cidadão que chegou na igreja, não tinha preparado o sermão, abriu a Bíblia, botou o dedo em cima e caiu em Apocalipse 13:1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Aí disse que ele parou, olhou para a igreja e falou, irmãos, o crente não pode ir para a praia porque a besta vai vir do mar, né? É uma dificuldade de se entender o que significa. Obviamente, cada coisa ali tem um significado. E aí, o que acontece é que as pessoas não seguem a principal e primeira regra bíblica, que é a Bíblia explica a própria Bíblia. Inclusive, durante a NTP Week, a gente mostrou um gráfico onde há mais de 63 mil conexões entre os versículos bíblicos, interconexões. Então, a gente tem 31.102 versículos na Bíblia e mais de 63 mil conexões. Isso significa que há mais de 2 conexões por versículo na Bíblia com outros versos. Então, a Bíblia se explica automaticamente. E aí, o que acontece muitas vezes, Agner, é que a pessoa tira o texto do seu contexto e ele vai e faz um uso daquilo de maneira inadequada. Por exemplo, a palavra inferno. A palavra inferno, ela não existe no grego e nem no hebraico. Que são as línguas originais são ali. As línguas originais da Bíblia. De onde veio essa palavra inferno? Veio da Vulgata Latina. Quando Jerônimo traduziu, a pedido do Papa Damásio, a Bíblia para o latim e construiu aquilo que se tornou, então, a Bíblia oficial da Igreja Romana, ele usou para algumas palavras específicas, como a palavra Sheol no Antigo Testamento, a palavra Hades, Tártaro, Guerrena no Novo Testamento, ele traduziu como a palavra inferno. Por que ele traduziu como a palavra inferno? Porque fazia parte do seu contexto cultural. Ele fazia parte de uma religião cristã que havia sido influenciado pela cultura grega, em que Hades era um deus grego que atormentava as pessoas no lugar e tal, e aí, influenciado pela cultura, ele escreve a palavra inferno, e essa palavra inferno hoje se insere na nossa Bíblia, mesmo que os tradutores sabem que essa palavra não está no original, mas eles utilizam assim mesmo, porque se tornou algo cultural. Só que quando se cita inferno, o que todo mundo pensa?
Lago de Fogo. O lago de fogo tá queimando para sempre e tal, né? E é aquela situação toda. Então, a linha de pensamento hoje evangélica acerca do inferno é assim: você morre, se você aceitou a Cristo, era salvo e tal, você vai para o céu. Sua alma vai para o céu. Desprende do corpo e vai para o céu. Mas se você era uma pessoa má, sua alma desprende do corpo e vai para o inferno, que é um lugar de tormento, onde o diabo fica atormentando essas pessoas e tal. E aí, quando Jesus voltar, a alma do salvo volta para a terra, entra no corpo, ressuscita, e aí Jesus então estabelece aqui na terra um reino que vai durar para sempre. E a alma do ímpio sai do inferno e vai para o lago de fogo, que daí é uma outra espécie de tormento, que daí é o tormento eterno. Então é uma concepção que não é bíblica. O que a gente precisa fazer quando a gente vai estudar a Bíblia? A gente analisar tudo o que a Bíblia fala sobre o assunto. Então, se eu vou estudar sobre morte, o que a Bíblia ensina sobre morte? Eu não posso pegar um texto isolado e falar assim, ó, aqui, por exemplo, uma coisa que muitos fazem acerca desse assunto de morte é pegar a parábola do rico e do Lázaro e falar assim, ó, tá vendo aqui, olha, o rico foi pro seio de Abraão, o Lázaro foi pro lago de fogo, tava queimando no inferno, o rico conversava, aliás, o inverso, né? O Lázaro foi pro seio de Abraão, o rico foi pro inferno, e aí o rico tá lá sendo atormentado, pedindo só um pouquinho de água para a boca dele, porque ele estava sofrendo. Tá vendo? Jesus ensinou essa realidade. Mas é uma parábola. Parábola não se constrói doutrina com parábola. É a mesma coisa, eu falo assim, então a gente é trigo, a gente é ovelha de verdade, né? Enfim, a gente tem que extrair da história a lição. O que Jesus queria ensinar naquela parábola? A questão de não confiar na riqueza e de aquilo que você recebeu de Deus você compartilhar com as outras pessoas. Esse é o ensinamento. Mas aí pegam, tiram do contexto e transformam numa defesa de uma realidade que é contrariada em muitos outros textos bíblicos. É verdade. É uma Até máquina de curiosidade bíblica ele, viu? né? Ele tá pronto pra tudo. Mas até com textos assim, que a gente vê na faculdade, né? Tudo precisa de um contexto. Você não pode pegar uma Exatamente. linha e tirar uma teologia em cima de uma linha, né? Você não baseia isso. Exatamente. Agora, pastor, eu tive uma dúvida aqui. Você estava falando que esse é um dos erros, mas qual é o pior erro que uma pessoa pode ter ao tentar estudar a Bíblia? O pior erro que a pessoa pode ter, eu penso assim, ó, que o pior erro que a pessoa pode ter ao estudar a Bíblia, na verdade existem vários, né? O primeiro é você estudar sem oração, né? Porque na realidade quem inspirou a Bíblia foi o Espírito Santo. Esse processo de inspiração é o que a gente chama de quando Deus a revelação é Deus transmitindo para o profeta, para o mensageiro, aquilo que ele quer transmitir, e o processo de inspiração é o Espírito Santo conduzindo essa pessoa que recebeu para escrever aquilo que está nas Sagradas Escrituras. Mas aí, para a gente interpretar aquilo que está nas Sagradas Escrituras, a gente precisa da iluminação do Espírito Santo. Eu tenho a revelação, que é de Deus para o profeta, a inspiração, que é do profeta para o papel, e a iluminação, que é do Espírito Santo, para que eu compreenda a palavra. Então, esse é o primeiro erro. Estudar sem oração. E o segundo erro é não seguir essas regras básicas de interpretação. Inclusive, numa das noites aqui, a gente tratou de quais são as regras específicas para interpretar a Bíblia. E se você não segue essas regras, você vai cometer erros certamente. Tirar texto de seu contexto, não avaliar o contexto mais amplo das Escrituras. A Bíblia ela tem um pano de fundo que ela foi escrita, que é o grande conflito do bem contra o mal. Então, todas as histórias que você lê, você tem que se lembrar que a história está sendo escrita num contexto de conflito do bem contra o mal. Além disso, toda a Escritura foi escrita para apresentar um personagem central, Jesus Cristo. Então, toda a história vai te ensinar algo sobre Cristo. E aí, por fim, nunca desconsiderar que a Bíblia toda ensina uma única teologia. Então, não posso pegar um texto de uma parte e o texto de outra parte, e daí eu falar assim, olha, esse aqui está certo e esse aqui está errado. Não. Se é da palavra de Deus, ambos estão certos. A confusão pode estar na minha cabeça, mas não na palavra. Boa. E um clássico disso é um dos que a gente citou na NT Play Week também, aquela confusão que há entre Tiago e Paulo, né? Paulo fala, justificados, pois, mediante a fé. A justificação é só pela fé, independentemente das obras. Aí você vai para Tiago e Tiago fala, a justificação é pelas obras e não somente pela fé. Olha, os dois aí não estão concordando. Eles estavam usando contextos diferentes. Paulo usa a palavra fé num sentido e Tiago usa a palavra fé no outro sentido. Eles estão falando para públicos diferentes, em contextos diferentes, e talvez essa seja uma das maiores dificuldades que as pessoas tenham. Pegam o texto, retiram diretamente do seu contexto, e aí causa problemas. Né? Verdade. E o que eu quero voltar ainda em mais coisas, assim, pra gente, né, entender como estudar a Bíblia e tal. Esse é o grande tema da NT Play Week, é o grande tema aqui desse podcast hoje também. Sim.
Agora, de repente, um pouco até de aplicabilidade, assim. O que todo esse conhecimento da Bíblia traz pessoalmente, traz para a vida de quem tem um envolvimento com a Bíblia? Você deu seu testemunho, né, de uma grande transformação realmente, super complexa. Mas até na sua vida hoje, pastor, o que você acha que o teu contato direto com a palavra de Deus faz de diferença? E até também, né, colocando na pergunta aí, você tem uma plataforma hoje de muitos seguidores. Sim. O pastor Lucas Igor, se você não segue ele no Instagram, siga. Aproveite, já PR Lucas Igor. PR Lucas Igor com H. Muito bem. Quando a gente tava falando do seu nome aqui na NTPlay, eu demorei pra conseguir achar, porque era Igor sem H que eu digitava pastor e não digitava PR, então é PR Lucas Igor com H. O que também você tem de feedback das pessoas que entram em contato com o teu conteúdo e começam, né, a ter mais a presença da Bíblia no dia a dia delas? Sim, então essa é uma questão muito importante, porque eu costumo exemplificar isso como se fosse num relacionamento de um casal. Um relacionamento só dá certo quando há diálogo. Inclusive, a falta de comunicação é a principal causa de fim de relacionamentos. Verdade. Então, na oração, eu falo com Deus. E tem gente que é especialista em orar. Ora bastante o tempo todo, mas não estuda a Bíblia. Na oração, eu falo com Deus. Na Bíblia, Deus fala comigo. E como que ele fala? Todos os dias, quando eu abro a palavra de Deus. Bíblia fechada, Deus calado. Bíblia aberta, Deus falando. E através do conhecimento da palavra de Deus, o que isso acontece? O que isso traz para nós? Conforme você vai estudando a Bíblia, entendendo o caráter de amor de Deus, entendendo as virtudes de Deus, você passa a conhecê-lo melhor. E conhecendo Deus melhor, você passa a amá-lo mais. E aumenta a sua intimidade. Nós que somos casados, eu sou casado há 16 anos. Quando eu me casei, eu achei que eu conhecia muito da minha esposa. Mas eu não conhecia nada. Hoje eu conheço muito mais. E quanto mais eu convivo, mais eu conheço e mais me encanto por ela. Fica o meu carinho pra você, amor. Aê, vamos dar um carinho pros nossos também. Vamos também, né? Pronto, Um beijo, amor. Carinho, um beijo. Eu sou casado há 18, acabei de fazer 18. Você? Eu sou mais novinha, gente, 4 anos. Mas já há 4 anos. 4 anos já. Tempo de uma faculdade já. Verdade. Já fez a faculdade E do já casamento. conheço ele de formas diferentes mesmo agora. Exatamente. Mais profundo. Inclusive, esses dias eu estava lendo um livro de Tim Keller sobre casamento e ele cita uma frase lá que ele disse assim: durante os meus 25 anos de casado, minha esposa dormiu com 5 homens diferentes. Todos eles eram eu mesmo. Porque a gente muda, né? Muda de períodos certeza. em períodos. Mas esse relacionamento com a palavra de Deus aumenta essa intimidade com Deus. E conforme você vai tendo mais intimidade com Deus, você se encanta mais por Ele. Você sente mais desejo de obedecê-lo. Você aumenta a sua confiança. Às vezes as pessoas me perguntam nas redes sociais: pastor, como é que eu aumento minha fé? Você aumenta a sua fé em Deus com convivência e com prática daquilo que Deus fala na palavra. Então, através hoje das redes sociais, a sua segunda pergunta, Wagner, a gente consegue hoje alcançar um número de pessoas que há um tempo atrás a gente não conseguia. Hoje eu pego lá no meu celular aqui, gravo um vídeo lá no meu escritório lá em casa, eu posto o vídeo e quando eu acordo no outro dia tem 100 mil visualizações. Que possibilidade eu teria de pregar para 100 mil pessoas no mesmo dia? E aí, às vezes, as pessoas pensam assim: pastor, mas eu não faço porque não vai ter tanto alcance, mas se abençoar uma pessoa. E volta e meia acontece de pessoas me mandarem mensagens, assim, mandando foto, às vezes batizando: pastor, olha, eu comecei assistindo seus vídeos e consegui estudo bíblico e agora estou sendo batizado. E esse é o resultado de um trabalho que a gente faz, né? Então, e aí a gente entra nas 3 esferas do relacionamento cristão. A primeira é na oração, eu falo com Deus. Na palavra, Deus fala comigo e agora eu compartilho com o meu semelhante. E aí está completo o triângulo da santidade. E a gente só se completa espiritualmente quando a gente compartilha com as outras pessoas. E essa, inclusive, é a melhor forma de aprender a palavra de Deus. É ensinando para outras pessoas. Porque às vezes surge uma dúvida, a pessoa fala assim: Agatha, você está me dando esse estudo aqui, mas e essa coisa aqui, o que é?
Eu tinha uma técnica que eu utilizava, às vezes ainda eu preciso utilizar, né? Que era a técnica assim, olha, isso aí a gente vai ver no estudo da semana que vem. Muito bom. E aí eu ia pra casa lá, pegava os livros, estudava semana que vem. Falei, então, agora em relação à sua pergunta da semana passada, toma. Hoje a gente não tá com tempo suficiente, é um assunto complexo. Então vamos começar com a cabeça Já limpa, usei muito né? A essa semana aí. que vem. Esse tema é muito complexo. Vamos deixar isso para depois e a gente volta. Exatamente. E Excelente. também não tem problema nenhum você dizer pra pessoa quando você não sabe, né? Até porque o conhecimento de um Deus infinito, ele é infinito e nós somos limitados. Sim. Tem coisa que a gente realmente não sabe Mas é explicar. tão bom quando a gente passa por essas situações, não é? Sim, Eu gosto quando alguém traz algo que eu não tinha olhado antes. é Sabe? ótimo. Toda vez que eu dava estudo bíblico, eu sempre recebia uma pergunta que eu não tinha parado para pensar antes. Eu acho que Exatamente. por isso que é tão bom essa troca, né? De você conhecer e você passar o que você conhece. Outra pessoa traz um conhecimento novo também para você e é um ciclo sem fim. Exatamente. Inclusive, as pessoas às vezes perguntam, pastor, mas como é que você sabe? Porque eu abro a caixinha de perguntas, e aí um monte de gente pergunta um monte de coisa bíblica, eu vou respondendo. Aí as pessoas falam, pastor, mas como é que você gravou tudo isso na cabeça? Eu sempre falo, dando estudo bíblico para as pessoas na casa É delas. verdade. Porque É assim que se aprende. você vai aprendendo, você vai compartilhando. Ah, pastor, mas é que você fez teologia. Não, não é por isso, é na prática do dia a dia, né? Então você se debruça sobre a palavra, você compartilha com as outras pessoas, e ao compartilhar com as outras pessoas e abençoar as outras pessoas, o maior abençoado somos nós mesmos. Porque a gente recebe as bênçãos ao compartilhar. Isso é maravilhoso. Ó, você me deu brecha 2 vezes aqui pra mesma coisa. Por quê? Você falou em santidade, aí eu lembrei de um quadro que a gente tem aqui hoje. E aí você falou de caixinhas de pergunta. Pronto. Já pronto. Chamou. Chamou. O que acontece? A nossa audiência fez perguntas e a gente vai colocar aqui na tela e a gente quer que você responda. Pode Certo? ser? Pode. Quer chamar aí a primeira, Agatha? Se eu não Vamos lá. souber, enquanto eu vou procurar, a Agatha canta. Já fizemos esse combinado aqui. É, porque não vai dar pra falar, essa eu respondo no próximo podcast. No próximo, daqui quantos anos? Agora você tá em foco agora. Vamos ver a primeira Vamos lá. pergunta? O que é que o pessoal quer saber? Olha lá. Então, o Anônimo fez a pergunta: uma vez salvo, sempre salvo? Se eu já fui salvo, posso me perder de novo? E agora, Olha, essa pastor? pergunta tá na mira da verdade. Essa é profunda, essa é profunda. Então, essa pergunta, ela é uma pergunta que tem se tornado um debate através dos séculos da era cristã. Hoje a gente costuma dizer que a pessoa que acredita nessa primeira frase ali, uma vez salvo, sempre salvo, a gente chama de calvinistas, né? Que são as pessoas que seguem a linha interpretativa da soteriologia, a doutrina da salvação, apregoada por Calvino. Só que Calvino, ele não foi quem originou esse tipo de pensamento. Ele se baseou num escritor lá do 4º século, do 5º século, que era Agostinho de Hipona. Agostinho, ele era um filósofo, era cristão, uma pessoa muito sábia, mas ele tinha muitas pressuposições, influenciado pela cultura grega e etc. E ele começou a formulação desse pensamento, e que foi sistematizado por Calvino, no século XVI. Então, eles dizem assim, uma vez salvo, sempre salvo. Por que vem essa frase? Porque, no entendimento calvinista, Deus, antes de criar o mundo, antes de haver pecado e antes de tudo, Deus já havia determinado de antemão quem seria salvo e quem não seria salvo. E aí você fala assim, não, mas poxa, mas isso aí é tão ruim, Deus então escolheu alguns para salvar, os outros que se arrebentem para lá. No entendimento deles é assim, Deus já previu que ocorreria o pecado, e Deus é tão bom que mesmo sabendo que o pecado viria, ele ainda escolheu salvar alguns. Poderia não ter escolhido nenhum. Então, no entendimento dessas pessoas é assim, Deus, de antemão, escolheu alguns para serem salvos. Então, imagina que o Wagner foi escolhido por Deus para ser salvo, e a Agatha também, Agatha. Ah, que Obrigada. susto! Pensei. Meu Deus. Não escuta Mas isso vamos agora. supor que nesse pensamento eu não tivesse sido escolhido. Então, na cabeça deles, eu não fui escolhido. Então, Pronto, Não adianta. simples não. assim. Eles, obviamente, eles têm um raciocínio assim, se a pessoa aceitou a Cristo é porque ela foi escolhida de antemão, né? Esse é o pensamento deles na prática. Mas, de fato, eles entendem que uma vez que você aceitou a Cristo, você está salvo para sempre. Só que não é isso que a palavra de Deus ensina. A palavra de Deus ensina, por exemplo, no livro de Êxodo, quando Moisés vai conversando com Deus, e Deus fala assim, olha, pode deixar esse povo aí que eu vou destruir todo mundo e vou constituir através de você uma nação. E aí Moisés fala para Deus, Senhor, pode riscar meu nome do teu livro, se o Senhor for fazer isso.
E aí Deus diz assim, eu riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Eu riscarei do meu livro. E é o livro que está se referindo ali, é o livro da vida. Quando a gente vai na carta para as igrejas, lá no livro do Apocalipse, fala que ao vencedor, de maneira nenhuma, riscarei o seu nome do livro da vida. Então o nome pode ser riscado. O apóstolo Pedro fala de o cão voltando ao seu próprio vômito, quando a pessoa abandona o caminho da salvação. Então sim, é possível decair da graça. O que é que nos mantém? Então quer dizer, pastor, que se eu não crer na doutrina calvinista, eu preciso andar o tempo todo inseguro com a minha salvação? Claro que não. Se você aceitou a Cristo, você está caminhando com Cristo, você não precisa ter dúvida da sua salvação. A justiça de Cristo é suficiente para você, enquanto você permanece em Cristo. Jesus diz, permanecer em mim, porque sem mim nada podeis fazer. Mas vamos supor que a gente está aqui nesse podcast e tudo mais, amanhã não vai acontecer em nome de Jesus, é só um exemplo. Amanhã eu falo assim, não quero mais saber de religião e tal, vou sair daqui, vou viver a minha vida nesse mundão. Eu continuo salvo? Não. Porque os meus frutos demonstram que eu não estou vivendo como salvo. Então, salvação não é só da boca para fora. A justificação, que é o perdão total e completo dos pecados que Jesus Cristo nos confere por seu sacrifício na cruz, a partir do momento que eu aceito esse sacrifício, inicia-se em minha vida um segundo processo, que é o processo da santificação. Que vai durar quanto tempo? A vida toda. A vida toda. Porque a gente tem essa natureza pecaminosa, sempre tem aquela batalha do velho homem com o homem atual, e eu me lembro de uma frase do Martinho Lutero, que ele disse assim, quando ele se batizou, né, e ele disse assim, eu pensei que o velho homem havia morrido nas águas batismais, mas descobri que o miserável sabia nadar, e agora tenho que matá-lo todos os dias. É verdade. E é assim, né? A vida do cristão é assim. Se você alimenta o espírito, você vai vencer as batalhas espirituais. Mas se você alimenta só aquilo que faz bem para sua carne, para sua natureza pecaminosa, não tem vitória na batalha. Então, não é verdade essa frase que uma vez salvo, sempre salvo. E sim, uma pessoa pode perder a salvação se ela abandonar os caminhos de Cristo. E a gente não combinou antes, né, essa pergunta. Verdade. Respondeu ali, ó. Ele foi firme no Foi começo. firme. Mas que paz, né, saber disso. Mas deixa eu colocar uma pimentinha a mais aqui. Olha, ele não tá satisfeito, pessoal. Ele quer te Não, colocar na berlinda. porque o que acontece? Existe esse pensamento e realmente toda essa visão calvinista. Mas eu acho que hoje também existe uma discussão bem complexa entre lei e graça. Exatamente. Então, assim, olha, eu aceitei a Jesus. Então, eu estou debaixo da graça. Ele morreu por mim, eu estou debaixo da graça. Então, isso basta para que eu seja salvo. Mas aí um outro lado diz assim, não, mas peraí, e a lei? Porque Deus deixou uma lei. E se eu não cumprir essa lei, não adianta só eu simplesmente dizer, tá, eu sou cristão, eu aceitei a Jesus. Mas se eu não cumpro a lei, eu vou ser salvo? Então, eu acho que também esse debate, acho que esse pensamento de uma vez salvo, sempre salvo, tem um pouco a ver com esse pensamento de a graça basta. Sim, tem sim. O que acontece é assim, imagina que a pessoa, ela tem, nesse quesito aqui, você pode repetir só a última frase da pergunta aqui, só para eu... É o negócio de que a pessoa aceitou a Jesus, então aí, de repente, ela acha que não precisa da lei mais, porque a graça basta. Então, a gente fala assim sobre a salvação, né? Hoje tem muito essa fala, eu estou no tempo da graça, né? E essa é uma frase que vem principalmente por conta de uma visão que é chamada de dispensacionalismo. Os dispensacionalistas, a maior parte dos dispensacionalistas, eles vêm de uma raiz pentecostal. O dispensacionalismo foi uma doutrina que surgiu no século XIX, e é um pensamento em que eles entendem que a Bíblia foi dividida em dispensações, e cada uma das dispensações a pessoa era salva de uma maneira diferente. Então teve a dispensação do Éden, a dispensação da época de Noé, que a pessoa era salva entrando na arca, teve a dispensação da lei, que é o período de Israel, em que eles tinham que guardar a lei para ser salvos, e aí quando Jesus vem, ele inaugura a dispensação da graça, em que ele elimina a lei, e agora a gente vive por essa graça. E aí esse pensamento criou uma dicotomia que biblicamente não existe entre o que é graça e o que é lei. Porque quando a gente vai para a Bíblia, Jesus Cristo veio não para tirar, não para remover a nossa obediência, ele veio para remover o nosso pecado. Verdade. E nos tornar obedientes. Então a mesma graça que me salva
é a graça que me habilita a viver uma vida de obediência à lei de Deus. E aí o que acontece? A pessoa pega esse contexto pré-formatado, volta para aquela questão da cosmovisão e ela traz para a Bíblia. Então, quando ela está na Bíblia, ela lê lá Paulo falando assim, eu não estou mais debaixo da lei, e sim debaixo da graça. O que ela entende? Paulo está eliminando a lei, está dizendo que eu vivo agora só pela graça. Só que o termo que Paulo utiliza é debaixo da lei. E ele mesmo explica o que é estar debaixo da lei. É estar debaixo da condenação da lei. Porque a lei me mostra o meu pecado e o salário do pecado é a morte. Então, quando eu não vivo em obediência à lei, meu salário é o pecado. O meu salário do pecado é a morte. Só que Jesus pagou o meu preço. Então, ele pagou o meu pecado. Agora, eu não estou mais em dívida com a lei, por isso não estou mais debaixo da lei, debaixo da condenação da lei. E agora eu caminho na graça, sobre a lei, não contra a lei, mas nela, em obediência a ela. É por isso que Romanos capítulo 1 diz que a graça nos foi dada para a obediência por meio da fé. Romanos 3:31 fala, havemos de abolir a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Então a graça, ela não me isenta da lei, a graça me torna obediente à lei de Deus. É bem diferente. Então, biblicamente, não há dicotomia entre obediência à lei de Deus e a graça. Muito pelo contrário, as duas caminham de mão dada. E, inclusive, a obediência é uma evidência da atuação da graça na vida. Olha, Gostei. a gente tá abrindo vários caminhos aqui, viu? E eu estou pensando em mais um. Então vai. Já ouvi falar também sobre essa questão da nova aliança e da antiga aliança. Sim. A antiga aliança já passou e a nova está em vigor? Como é isso, pastor? Explica pra gente. Daí a gente entra numa outra área da teologia, mas também interessante, que é a teologia das alianças, né? O pastor vai sair até suado aqui desse... A gente falou agora dos dispensacionalistas. Existem os dispensacionalistas e existem os aliancistas. Sim. Nós, adventistas, somos aliancistas, né? Mas dentro dos aliancistas, e aqui se enquadram vários evangélicos, várias igrejas diferentes, existem aqueles que acreditam nas alianças como descontinuidade de uma aliança para outra. Então, o pensamento é assim, Deus fez uma aliança com Adão e descontinuou essa aliança para fazer uma aliança com Noé. E descontinuou essa aliança para fazer uma aliança com Abraão. E assim por diante. Há uma descontinuidade nas alianças. É que quem descontinuou a aliança na época lá do Jardim do Éden foi o próprio Adão, Exatamente. Né? Agora Noé já não descontinuou a aliança, Exatamente. Né? E aí, se eu não me engano, é assim o pensamento deles. De Noé vem para Sem, né? De Sem vem para Abraão. De Abraão vem para o povo de Israel. O povo de Israel também desobedece e quebra a aliança, então a aliança é rompida com o povo de Israel, e aí se inaugura uma nova aliança desconectada da antiga aliança. Só que quando a gente analisa biblicamente, a aliança ela foi uma revelação progressiva de Deus no transcurso da história. Deus se revelou na história progressivamente, até chegar no ápice. Então, quando a Bíblia fala de antiga aliança, não é no sentido de que foi passada e nada dela valia. É porque a antiga aliança, ela apontava para a nova. Era como se fosse uma profecia que apontava para a nova. Toda aliança no passado era firmada com derramamento de sangue. Então, Deus estabeleceu as alianças com o povo de Israel através do derramamento de sangue. Então, quando o cordeiro era imolado, era uma lembrança da aliança que era feita com o povo de Israel. A partir do momento que o cordeiro era imolado, aquilo representava algo para o futuro. Que João Batista, inspirado pelo Espírito Santo, quando olhou para Jesus, disse, esse é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que ele estava dizendo para todo o povo de Israel? Aquele cordeiro que vocês sacrificam todos os dias aqui representa ele. Ele é o cumprimento da aliança. E aí, quando Jesus vem, Jesus inaugura a nova aliança. E essa nova aliança, o que é? É o estabelecimento de um novo reino. Quando Jesus vem aqui na Terra, ele estabelece um reino. E se você olhar na Bíblia, você vai ver que Jesus, por exemplo, no livro de Hebreus, diz que Jesus está assentado no trono da graça, mas a Bíblia também diz que ele virá no trono da glória. E aí? Trono da graça, trono da glória? Virá um reino futuro, mas os discípulos falaram, Jesus, seu reino quando vai chegar? Jesus disse, já está dentro de vocês. Olha. Que reino era esse? Era o reino da graça. Jesus hoje reina através da nova aliança no reino da graça, através da sua atuação dentro de nós. Isso é a nova aliança. Quando Jesus voltar, se inaugurará o reino da glória, que será o reino visível, em que todos nós estaremos para sempre com o Criador. Então, biblicamente falando, a antiga aliança era apenas uma profecia que apontava para a nova aliança. Então, a nova aliança não é uma descontinuidade,
mas uma continuação agora com toda a amplitude, sem ser necessário mais sacrifício, porque o verdadeiro sacrifício aconteceu. E como diz o livro de Hebreus, capítulo 4, a lei agora é escrita na nossa mente e no nosso coração. Muito bem, pastor. Basicamente isso. Satisfeita, Agatha? Agora estou. Muito bom. Agora, acho que foi naquele momento lá do calvinismo, né, que você falou que o pessoal acreditava que Deus determinava, então, né, quem estaria salvo, quem não estaria salvo. Sim. Mas aí tem uma pergunta que chegou aqui da nossa audiência. Vamos colocar aqui, Fabrício, por favor. Quem são os 144 mil que vocês tanto falam? Só eles serão salvos? Bom, se Deus não determinou quem é que está salvo, quem não está, como é que ele já fala de 144 mil? Muito bem. O livro do Apocalipse é um livro simbólico, né? Uhum. Inclusive, quando você vai ler, por exemplo, Apocalipse 14, que fala sobre os 144 mil no Monte Sião, o texto diz assim: olhei e eis um cordeiro em pé sobre o Monte Sião e com ele 144 mil. A linguagem do capítulo é uma linguagem simbólica. Um cordeiro em pé. Não está falando, olhei e vi Jesus em pé sobre o Monte Sião. Ele viu um cordeiro. Cordeiro é símbolo de Cristo. 144 mil é símbolo do quê, então? O número 1000 era o número que tinha, era o número exato de soldados que tinha uma tropa de Israel. E os 144 mil, segundo Apocalipse capítulo 7, é representado por 12 mil de cada tribo de Israel. Então, são 12 vezes 12 vezes 1000. Para dar 144 mil. Tem que ser bom de matemática para entender isso aí. Exatamente. Eu tô confiando na conta que o pastor tá fazendo Você aqui. fez agora? Não consigo, não tenho essa capacidade. Então, 12 vezes 12 dá 144, né? Tá, isso mesmo. vezes, Olha lá, ó. Certeza. A Rafaela tá aqui, ó, com a nossa Acertei, calculadora. né, Acertou. Rafaela? Muito Pronto. bom, muito bom. Até eu na hora falei, será que a minha conta tá errada? Mas deu certo aqui. A cabeça não falhou. Não sou muito bom da matemática, mas deu certo. Nem eu. Então, 12 vezes 12 vezes 1000. Então, essa conta é feita para simbolizar a totalidade do povo de Deus. 12 era um número muito simbólico e muito representativo em Israel, e representava o todo. Então, Deus usa uma figura de linguagem para exemplificar todos aqueles que serão salvos. E aí você percebe, por exemplo, na leitura de Apocalipse 7, como esse número não é literal, porque João primeiro diz, eu olhei e vi o número daqueles que foram selados, 144 mil, 12 mil de cada tribo. E aí quando chega mais para frente, ele diz que é uma grande multidão que ninguém podia contar. É verdade, é um na número continuidade simbólico. do versículo. E aí se você lê a descrição da multidão que ninguém podia contar, ele fala são esses os que vieram da grande tribulação. Ele fala justamente das características dos 144 mil. Uhum. Então ele está demonstrando na própria Bíblia que 144 mil é um número simbólico que representa a totalidade dos salvos vivos por ocasião da volta de Jesus. Então quando Jesus voltar, o número de pessoas que vai estar viva representa os 144 mil. Não vão ser só 144 mil pessoas e nem só 144 mil salvos, mas esse número é um número simbólico que representa a multidão que estará viva e que nunca terá passado pela morte no momento que Jesus voltar. Muito bem. A gente espera que seja bom. na nossa geração, né? Esperamos. Tomara, hein? A gente quer ver aquela nuvem do tamanho de uma mão e que É. vai crescendo, né? Exatamente. Queremos. Agora, nós estamos brincando muito de Na Mira da Verdade hoje aqui, né? Parecendo, Tá tô me parecendo? sentindo. Não é? Tô me sentindo um Tito aqui, Leandro Quadros tá aqui com a gente. Quadros eu não chego nem A hora que você perto. falou dos 144 mil no Apocalipse 14. Fórmula matemática. Já tô... Tá muito bom. Leandrou total aqui. Mas aí eu fiquei pensando o seguinte, como é que eu posso ter certeza? A gente tem mais perguntas na nossa audiência, a gente volta daqui a pouco, né, Agatha? Mas assim, como é que eu posso ter certeza que a própria Bíblia diz que ela é inspirada e toda ela é inspirada? Então, é isso que você até estava dizendo, né? Não adianta eu dizer, essa parte aqui foi inspirada, essa parte que é meio complicada eu não concordo, então né, eu já digo que não... Não, toda a Bíblia ela foi inspirada. Mas como é que eu tenho a garantia de que essa Bíblia aí que está na sua mão realmente é essa Bíblia que foi inspirada por Deus? Esses homens escreveram, mas não por intermédio deles mesmos, mas inspirada realmente pelo Espírito Santo. Como é que eu posso ter a certeza disso? É interessante, essa pergunta é muito importante, a gente até falou sobre ela também na NTP NTP Week. Week. Então fica de novo uma hashtag para você acompanhar a gente lá. E se você for do futuro para acessar, ntplay.com, tá tudo lá. Exatamente.
Então, nós temos, assim, evidências internas no texto bíblico que confirmam sua veracidade, sua inspiração, e nós temos evidências externas. As evidências externas são as evidências que nós temos através, por exemplo, da arqueologia, os achados arqueológicos que confirmam a veracidade da Bíblia. E, de fato, a Bíblia terminou de ser escrita faz 2000 anos. Na época não tinha como copiar por impressora, não tinha como salvar no computador, tudo era escrito à mão. E nesse processo de escrita à mão, a gente pensa, será que alguém não errou? Ou será que alguém não manipulou? Como que a gente pode ter segurança de que o texto chegou bem até nós? Então, em relação ao Novo Testamento, não se tem muita e não se teve tanta discussão como o Antigo Testamento nesse aspecto específico, porque nós temos muitas evidências textuais do Novo Testamento. Então, por exemplo, entre o século II e o século XVI, a gente tem cerca de 5.800 manuscritos gregos do Novo Testamento. 5.800, é muito manuscrito. E existe uma ciência que foi desenvolvida e se chama crítica textual, que ela avalia todos esses manuscritos para entender qual é o texto original. Então, no transcurso da história, teve algumas variações no texto? Teve. A maioria dessas variações simples, uma letra errada, uma palavra escrita errada e etc., mas que nunca alteraram de maneira geral a doutrina bíblica. Não há alteração na doutrina. Qualquer Bíblia que você pegar, você chega ao entendimento doutrinário. Mas alguns detalhes, de fato, aconteceram. Um exemplo que eu gosto de citar é o que é chamado de coma joanina, que é um acréscimo que foi feito lá no livro de 1 João, capítulo 5. Então, eu exemplifico da seguinte maneira. Imagina que você, quando você está estudando sua Bíblia, você anota do lado da Bíblia, faz comentários ali, etc. Faço muito. Inclusive, é bom você fazer. Se você não faz, fica a dica aí. E aí, você vivia naquela época que só tinha manuscritos, escritos à mão. E você tinha uma Bíblia na sua casa. E aí você anotou lá do lado de um texto, por exemplo, essa coma joanina, você leu lá que o Espírito e a água e o sangue são 3 que testemunham. E você pensa, poxa, olha que interessante, lá no céu também tem 3, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E você anota lá, no céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Beleza, tranquilo. Uma anotação sua. Vamos supor que passaram-se 100 anos, alguém encontrou esse manuscrito que você anotou e ele foi copiar o manuscrito. Quando chega em 1 João 5, verso 7, ele olha aquele textinho do lado. E o que o copista pensa? E agora? Ele colocou do lado porque ele esqueceu de copiar, ou ele colocou do lado porque foi só um comentário dele? Não, mas eu não vou tirar nada da palavra de Deus, porque lá em Apocalipse fala que não é para tirar nada. Então, na dúvida, eu vou colocar. E colocou. E aí o outro pegou o seu que você já colocou alguns anos depois, copiou de novo e assim ficou. Hoje, com a crítica textual, com essa ciência, a gente consegue chegar ao texto exato, né? Mais de 99% do texto bíblico do Novo Testamento já foi analisado e não há dúvidas acerca da validade e veracidade deles. Tem algumas pequenas variantes, mas, como eu disse, são coisas assim que são irrelevantes para o conteúdo e para a mensagem. Então, quando a gente fala de Novo Testamento, tranquilo. Em relação ao Antigo Testamento, se tinha muita dúvida até o século passado, em 1947. Por que se tinha dúvida? Porque os manuscritos hebraicos mais antigos que a gente tinha datavam de mais de 1000 anos depois de Cristo, que eram os textos massoréticos. Os massoretas, eles eram assim muito cuidadosos em escrever o texto bíblico e tal. E os cristãos também, inclusive o Irineu de Lyon, numa carta que ele escreve para uma outra pessoa, eu estou parafraseando, eu não lembro exatamente a fala dele, ele disse assim: eu te conjuro diante de Deus que você analise letra por letra do que você escreveu e seja extremamente cuidadoso ao copiar esse livro sagrado. Então eles tinham toda uma regra e tal, e Deus usou isso para preservar a palavra. Então, quando eles analisavam os manuscritos do Antigo Testamento, 1000 anos depois de Cristo, todo mundo falava, não dá para confiar e tal. Mas o que foi feito? Através dessa descoberta dos achados arqueológicos do Mar Morto, onde se encontraram, hoje já chegou a 16 cavernas, mas na época 11 cavernas, eles encontraram muitos manuscritos, e dentre esses manuscritos, 200 deles, mais ou menos, eram da Bíblia, dos livros do Antigo Testamento. Tinha manuscrito de todos os livros do Antigo Testamento, exceto do livro de Esther. Os outros todos foram encontrados. Inclusive, um rolo completo do livro de Isaías. Caramba! Então, quando você
hoje lê lá no livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, você fala assim, olha, Jesus leu o rolo de Isaías, né, e abriu e leu. Você fala assim, mas como que eu sei que o Isaías que eu leio era igual ao que Jesus lia? Simples, porque aquele rolo de Isaías que foi encontrado datava de mais de 200 anos antes de Cristo e está exatamente igual àquele que está hoje na nossa mão. Então, hoje não tem mais dúvida acerca de como o texto foi transmitido fielmente. É lógico que ainda existem os críticos. Aí ele vai falar assim, não foi Moisés que escreveu o Pentateuco, não foi Daniel que escreveu Daniel. Eles dizem assim, por exemplo, não pode ter sido Daniel que escreveu Daniel, porque ele falou dos gregos, ele falou dos medo-persas, ele falou de Roma, e ele não sabia que isso tudo ia acontecer. Então deve ter sido alguém lá pelo 2º século que escreveu. Mas são críticos da Bíblia, né? Na realidade, o cânon do Antigo Testamento foi fechado por volta do ano 450 a.C. Acredita-se, segundo a tradição, que foi Esdras quem reuniu todos esses livros inspirados e colocou ali. E hoje não há dúvida acerca da veracidade do texto, né? Você pode, quem sabe, achar que não foi Deus que inspirou, mas questionar a validade histórica é impossível, né? Legal. Excelente. Eu brinquei de Na Mira da Verdade, mas senti tons de evidências agora aqui com o Rodrigo Silva. Não foi? Arqueologia, viu? Eu não chego nem perto. bom. A arqueologia foi longe agora. Eu fiquei pensando, você falou muito dos críticos, né? Embora a Bíblia tenha resposta para muitas coisas, e quando a gente, né, mergulha e estuda profundamente e tal, a gente entende, mas tem muitos mistérios realmente do universo que a gente não consegue compreender. Claro. Você deve receber alguma coisa lá nas suas redes sociais, não recebe? O pessoal com as dúvidas assim que não tem resposta? Direto recebo, e tem gente que fica bravo quando eu falo que não tem resposta. Né? Porque assim, existe uma frase que eu penso que é uma frase muito exata, que ela diz assim, Deus não nos revelou todas as coisas, mas todas as coisas que Deus nos revelou são suficientes para a nossa salvação. E é isso, então a Bíblia não tem resposta para todos os questionamentos. Tem situações que às vezes a gente tenta dar uma de amigos de Jó, né, de tentar consolar uma pessoa falando, não, mas é tal coisa, Deus sabe, né, você às vezes tenta de alguma forma consolar uma mãe que perdeu um filho pequeno, e aí você tenta usar argumentos bíblicos. Gente, não tem muita palavra para consolar, é você orar pela pessoa e dizer, olha, eu acredito que um dia seu filho vai ser devolvido para você, mas você consegue com exatidão explicar os porquês? Você não tem exatidão para explicar os porquês. Lá na eternidade a gente vai receber resposta para muita coisa, mas muitas dúvidas que a gente tem hoje, elas só serão respondidas lá. E tem uma questão também que a gente esquece às vezes, né? Que a gente vive num mundo injusto. Sim. E isso já é uma resposta pra gente. Exatamente. Nem tudo tem como a gente explicar como, foi a vontade de Deus. Por que seria a vontade de Deus alguém morrer? Exatamente. Não faz sentido nenhum, né? Mas a gente vive num mundo injusto. Então isso acontece também, né? Exatamente. Aquele pano de fundo que a gente falou do grande conflito, né? Então, a narrativa da nossa vida também é dentro desse contexto, né? Coisas ruins acontecem no mundo porque a gente vive num contexto de pecado. E o que você faz, pastor, quando você chega numa questão que você mesmo não tem uma resposta na sua vida? Já teve alguma situação que você pediu a Deus uma resposta e não recebeu? Várias, né? Várias. Isso aí é muito comum. Deus também fica em silêncio, às vezes, para os pastores, não é só pra gente. Principalmente, assim, nesses dilemas pessoais que às vezes a gente enfrenta, situações, né, que a gente não consegue entender o porquê. Só que eu tenho aprendido muitas vezes que dilemas que eu tenho hoje, quando o tempo passa e eu olho para trás, eu vejo que Deus estava conduzindo as coisas, né? Então, muitas experiências que eu passo na minha vida e que na hora da situação, porque é muito fácil você falar para a pessoa, você tá com uma amiga com uma dificuldade, a Agatha se fala assim, olha, tenha fé, minha amiga, confia. Não é assim, Wagner? A coisa mais fácil que tem é você falar para a pessoa confiar. Você não tá na situação, né? Mas quando a situação tá com você, você fala, Senhor, me ajuda, né? E eu me lembro muito daquela situação de Moisés, que ele tava com o povo de Israel na beira do Mar Vermelho e tal, todo mundo querendo entrar, todo mundo querendo passar, e agora, Moisés, se você trouxe aqui a gente para morrer no deserto e tal, e aí Moisés fala pro povo assim, olha, se acalmem que vocês verão o livramento do Senhor. E aí, o que acontece? O verso seguinte diz assim, Deus falando para Moisés, por que clamas a mim? Algumas versões, inclusive em espanhol, diz, por que choras a mim? Diga a Israel que marche. Ou seja, Moisés falou assim, se acalmem, vocês vão ver o livramento do Senhor. Ele virou para Deus e falou, Senhor, me ajuda aqui. Chorou na presença de Deus. E é assim, né? Muitas vezes a gente lida com dilemas que são muito grandes e a gente, às vezes, não tem resposta imediata.
Algumas dessas situações, talvez a gente nunca tenha resposta aqui, mas muitas delas se resolvem no transcurso do tempo, e aí quando a gente olha para trás, a gente consegue enxergar a mão de Deus. Então, sim, constantemente lido com situações assim que não sei como lidar, não sei como resolver, oro, faço tudo que está ao meu alcance para resolver, mas às vezes situações que fogem do nosso controle e a gente não tem o que fazer, e aí a gente tem que entregar nas mãos de Deus, mas pela nossa natureza humana a gente quer segurar muitas vezes, fala, não, deixa eu resolver aqui e tal, mas tem vezes que não tem o que fazer, e aí você coloca nas mãos de Deus e fala, Senhor, toma conta, que cheguei no meu ponto, no meu limite, agora é com o Senhor, né? Ô, Wagner, a gente até tem uma música, o Ministério Faces, que eu acho que a galera pode conhecer, que ela se chama Ele Me Amparou. E que ela fala justamente sobre esse processo de fé, né? Acho que a gente só pode dizer que realmente está passando por um processo de aperfeiçoamento da fé quando a gente está sem respostas. Exatamente. É difícil dizer que eu tenho fé quando tá tudo bem pra mim, não é? Mas quando a gente passa por um momento difícil, em que Deus aparentemente está calado, mas eu acho que ele sempre está respondendo de alguma forma que a gente às vezes não entende. Isso. Aí a gente olha no passado, caramba, mas naquela situação eu não estava sozinho, olha o que aconteceu aqui. Enquanto eu tô passando pelo fogo, é difícil olhar tudo com clareza, né? Mas depois que você passa por aquilo, você olha, caramba, mas até nos pequenos detalhes, Deus estava comigo. Porque se eu tô vivo agora, é porque Deus me deu essa vida, porque ele permitiu que eu chegasse até aqui. Com certeza. Eu gosto muito dessa música por causa disso, né? Muitas vezes... Eu também gosto muito dessa música. Você gosta dessa música? É linda. Eu não vou cantar aqui porque eu tô sozinha, mas... Canta um trechinho. Vamos deixar pro próximo. Mas eu gosto muito dessa letra. Próximo podcast. É verdade. No próximo podcast, gente, eu canto pra vocês. Me chamem de novo. Eu acho que meio que respondemos, principalmente vocês dois. Mas eu queria chamar aqui, Fabrício, a última pergunta que a gente tem da audiência, porque tem a ver com esse assunto. Vamos ver. Tem a ver com milagre, tem a ver com cura, talvez até com oração não respondida, né? Por que Deus não me cura ou faz um milagre? Ele escolhe até com quem quer ser mais bom do que com outros? Olha. Interessante essa pergunta, né? Inclusive, eu fiz uma reflexão aqui com o pessoal da Novo Tempo pela manhã sobre essa questão. Quando a gente lê os milagres de Deus na Bíblia, a gente pensa assim, poxa, mas quanto milagre que Jesus operou, por que eu estou pedindo para essa situação e não acontece um milagre, né? E eu acredito que, biblicamente falando, existem pelo menos 3 tipos de milagres diferentes. O primeiro milagre é esse que a gente está mais acostumado, que é o milagre sobrenatural. A gente ora e fala, Senhor, me ajuda a resolver a situação. E Deus opera o milagre, acontece na hora e é uma bênção. E geralmente, quando a gente pede milagre para Deus, a gente está pensando nisso, né? A cura imediata, a resolução imediata do problema. E Deus pode agir assim, mas geralmente não é assim que Deus age. Então a Bíblia relata 35 milagres de Jesus. Ele fez muito mais, mas a Bíblia relata 35. Mas Jesus, quando estava aqui na Terra, ele não curou todos os leprosos do mundo inteiro. Ele não curou todas as pessoas que tinham, sei lá, cegueira no mundo inteiro. Ele curou algumas pessoas para dar evidência de seu poder e testificar a validade de sua mensagem. Essa foi a razão. Mas em relação a esse milagre, né? Então Deus pode operar o milagre imediato? Pode. Eu até conto testemunhos, por exemplo, quando eu trabalhava no Hospital Adventista, um cidadão lá estava 3 dias sem reação, em cuidados paliativos, já prestes a morrer, a médica me chamou e falou, pastor, dessa noite ele provavelmente não passa, ora por eles aqui, família da igreja. A gente entrou lá, foi orar pela família, e aí pediram para que a gente ungisse, a gente ungiu, fizemos a oração, e no meio da oração, aquele homem se levantou da cama, sorridente, curado, cumprimentou todo mundo, recebeu alta e foi para casa bem. Caramba. E todo mundo testemunhou aquele milagre diante dos nossos olhos. Sim. Mas esse foi um caso, e tiveram um ou outro também, mas assim, eu visitava muitos leitos no hospital. Os outros não foi dessa forma. Alguns, a pessoa inclusive descansou. Outros, a pessoa recebeu a cura no transcurso do tempo. Só que aí que entra esse segundo tipo de milagre, que eu costumo dizer que é o milagre natural, que Deus opera no transcurso do tempo. Então a gente quer resolver o nosso problema de agora. Eu quero resolver o meu problema agora. Deus não quer resolver o teu agora, Ele quer resolver a sua vida. Ele quer transformar o seu caráter. E para isso é necessário tempo. E aí Deus vai trabalhando no transcurso do tempo, na história. E aí você pode até pensar, você que está assistindo aí o podcast, quantas situações que você já passou, que você achou que Deus nunca ia resolver, e hoje você olha para trás e você já passou. Foi um milagre que Deus operou no transcurso do tempo.
E aí o terceiro tipo de milagre que a gente encontra na Bíblia é o que eu chamo de milagre da força, que é quando Deus nos ajuda a suportar aquilo que a gente está passando. Um exemplo clássico disso é Paulo, quando ele tinha um espinho na carne, ele clama 3 vezes a Deus, Senhor, me livra desse espinho. E aí Deus fala, Paulo, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus não tirou imediatamente o espinho na carne de Paulo. Deus não tirou o espinho na carne de Paulo no transcurso do tempo, mas Deus deu para ele a graça, para ele suportar tudo que ele estava passando. Então eu não sei como que Deus vai resolver o problema dessa pessoa que pede por cura. Não sei se Deus vai te curar imediatamente agora, esperamos que sim. Não sei se ele vai te curar no transcurso do tempo, mas enquanto você aguarda, pode ter certeza que Deus vai te dar força para superar essa dificuldade. Não deixe de crer, porque lá no céu há um Deus amoroso que está cuidando de você. Esse tipo de situação é o que tira a fé de muita gente. Exatamente. Né? Porque se Deus não está me respondendo, é sinal de que Deus não existe. Esse é o contexto para muitas pessoas. Mas é o que a gente conversou aqui, né? A gente vive num mundo que é um mundo dominado pelo pecado. Exatamente. E embora Deus esteja muito interessado no nosso bem-estar aqui desse mundo, obviamente, mas ele está muito mais interessado na nossa salvação, né? Do mundo que há por vir. Exatamente. É isso que ele está cuidando o tempo todo e tem a nossa parte, né, de decidir também, aceitar, ter essa vida eterna e viver esse mundo glorioso, esse mundo sem pecado e sem esse tipo de dor que ainda está por vir. Mas infelizmente não é esse mundo. Exatamente. Quando a gente aceita a Cristo, não quer dizer que os nossos problemas acabaram, né? Infelizmente. Exatamente. Só acaba quando ele volta, né? Aí acaba. Só acaba quando ele volta. No mundo tereis aflições. Né? É. E a gente vive dentro desse contexto, desse mundo de pecado, então a gente também está vulnerável. Uma pessoa que serve a Deus, ela pode ter uma doença grave, uma pessoa que não serve a Deus também pode ter uma doença grave. Uma pessoa que não serve a Deus pode prosperar muito financeiramente, e uma pessoa que serve a Deus também pode prosperar muito financeiramente. Deus derrama a chuva e o sol sobre justos e injustos, né? Então, às vezes a pessoa fica com preocupações assim acerca dessas situações das provações, mas são as próprias provações que fortalecem a nossa fé. Então, a mesma provação que às vezes faz com que alguém abandone o caminho de Deus é a provação que faz com que o outro se torne ainda mais apegado a Deus. Verdade. E eu lembro de um texto da autora Ellen White que ela diz assim, que nós devemos ver em cada dificuldade um chamado à oração. E é isso. É a gente aproveitar esse momento de dificuldade para a gente se apegar mais a Deus e crescer no nosso relacionamento e comunhão com Ele. Não é fácil, como eu disse, né? É um processo, mas se a gente se agarra com Ele, a gente consegue superar. Acho que é aí que entra também o estudo da palavra e por que é tão importante, né? Exatamente. Porque a palavra também, ela nos consola nesses momentos, né? Eu acho tão bonito quando Deus fala que ainda que uma mãe se esqueça de seu filho, Ele nunca vai se esquecer de cada um de nós. É uma palavra muito forte. Então, no momento de adversidade também, procure a Bíblia. Encontre nela também Deus falando com você, como o próprio pastor falou, né? Deus se comunicando com você. Quando você acha que está sozinho, que ele não está... Será que ele me ama? Será que ele não me ama mais? Vá na Bíblia que você vai ter confirmação também dos sentimentos de Deus para você. Exatamente. E não é assim, né? Abrir a Bíblia. Aí eu começo a ler, falo, nossa, que difícil, não estou entendendo. Começo por onde, igual o pastor disse, né? Sim. E realmente a gente vive num momento da sociedade onde é muito difícil realmente parar, sentar, abrir a Bíblia e ler. A gente está acostumado com muito estímulo, a gente está acostumado com um monte de tela, a gente está acostumado com um monte de imagem, um monte de luz. Pouco tempo. Pouco tempo, muita coisa e muita preocupação na cabeça. Sim. Né? A gente sempre está preocupado não em viver, mas a gente está preocupado em ter, em fazer, porque é fazendo que, né, dá-se valor ao outro. Então é aquela coisa, como é que você tá? Rapaz, estou ocupado, correndo. Aí você tá bem, né? Que você tá muito ocupado. Competição de quem mais está ocupado. Quem tá mais lascado com tudo que tem para fazer, né? Agora, o estudo sistemático da Bíblia, quando você resiste a isso, você abre a palavra de Deus, tenta isolar tudo que realmente está acontecendo e se dedica para olhar para a palavra de Deus, ora antes pedindo a bênção do Espírito Santo para essa leitura, aos poucos você vai sentindo o poder que de fato esse livro tem.
Exatamente. E não é o livro pelo livro, não tem mágica nenhuma, né, nesse material, nessa capa de couro, nesse papel douradinho, não é ele que tem o poder, mas o que está escrito nele Exatamente. é que tem o poder, essa mensagem que transforma a nossa vida. Então, acho que nesse mundo que a gente está vivendo hoje, no nosso contexto, insistir na palavra de Deus é de fato o segredo para se acostumar. Exatamente. E para que isso vá transformando a minha existência dia após dia. Exato. É a formação do hábito espiritual, né? Sim. Porque quando você, por exemplo, vai à academia pela primeira vez, você sai, tá tudo bem, parece, mas aí depois de 2 dias você tá que você não aguenta andar, né? Todo dolorido e tal. Mas o seu corpo vai se acostumar com aquilo e vai chegar um momento que você vai ter formado o hábito, seus músculos estarão adaptados para aquela realidade. E é importante considerar a nossa crença em Deus e a nossa fé como se fosse um músculo também. Uhum. Ele precisa ser exercitado através da oração, através do estudo da Bíblia, através de compartilhar com as outras pessoas. Então, a formação do hábito de leitura das Sagradas Escrituras, ele precisa acontecer. Alguns especialistas dizem que para se formar um hábito leva de 21 a 60, 90 dias, né? Varia de pessoa para pessoa, mas faça um plano com Deus de ficar durante um tempo ali seguido, sem interromper nenhum dia, de comungar com a palavra de Deus, usando as técnicas certas. Assista na Interplay Week. Boa. Mas faça esse momento ser um momento especial e coloque na agenda, porque tudo que é importante na nossa vida precisa estar na nossa agenda. Ah, eu sou fiel lá no horário do meu trabalho, eu não falto, tal. Ah, eu tenho, sei lá, academia e eu não falto à academia, ou sei lá o quê. Você precisa ter essa mesma regularidade com Deus. Você tem que ter esse horário fixo de sentar, desligar tudo que está ao redor. Se você tem dificuldade de se concentrar, desliga o celular, bota no modo avião, fecha a tela do computador, sei lá, se concentra, cria um ambiente calmo, avisa para a família, olha, agora vai ser o meu momento de estudo da Bíblia, e se concentra naquilo, porque você vai ouvir Deus falar. Eu costumo dizer para as pessoas assim, durante esses muitos anos que eu tenho estudado a Bíblia, todos os dias que eu me debruço sobre a palavra de Deus, todos os dias, não estou dizendo às vezes, todos os dias eu aprendo coisas novas. É verdade. Todos os dias. Porque a Bíblia é uma fonte inesgotável de conhecimento. E você vai, sim, aprender a se deleitar na palavra de Deus, né? Então é a formação de um hábito. Aí, às vezes, a pessoa fala assim, ai, pastor, mas é que eu, às vezes, acordo sem vontade de estudar. Beleza. Você não acorda sem vontade de ir para o trabalho também, ou sem vontade de ir para a faculdade? O que você faz? Você vai do mesmo jeito, né? É um hábito que você precisa ter. Então, na comunhão com Deus é a mesma coisa. E eu sou ser humano como qualquer um. A pessoa fala, o pastor, tal. O pastor é ser humano, nasceu com a mesma natureza pecaminosa. E, às vezes, o velho homem que sabia nadar aparece de manhã. Ai, não tô com aquela vontade de estudar a Bíblia. O que eu faço? Estudo mesmo sem vontade. E aí, quando você estuda mesmo sem vontade, o contato com a palavra de Deus, porque ela é viva, ela é eficaz, esse contato transforma. E aí, aquilo que começa sendo como se fosse assim, vou estudar a Bíblia agora. Aí você começa a ler, Deus começa a falar com você, começa a te animar espiritualmente e o fervor volta. Tudo que o diabo quer é que você tenha uma Bíblia fechada em casa. Tudo que Deus quer é que você se esforce só para abrir, faça a sua parte que Deus vai falar com você. E eu vou dar até um testemunho aqui para vocês, é que para mim mudou muito o jeito que eu estudo a Bíblia hoje, porque eu troquei a minha metodologia. Por exemplo, eu fazia de manhã cedo eu não tenho cabeça. Assim que eu acordo, se as pessoas falarem comigo, eu não vou lembrar de nada depois de 5 minutos, sabe? Eu sou essa pessoa, de manhã cedo... Ainda não acordou, tá só andando, mas ainda não acordou, eu preciso de uma hora para acordar, Sei. entendeu? E aí de manhã eu tentava ler a Bíblia e aí meu olho fechava e dava aquele... E eu falei, cara, esse horário não funciona para mim. Então, vou acordar, vou falar com Deus, vou orar, claro, pedir a benção dele durante o meu dia. Mas aí, quando chegava às 6 da tarde, era o meu pico que eu via que eu estava mais ativa. Então, aí eu desligava a luz, deixava a luz ambiente, assim. E eu gosto de vela aromática, então ligava, acendia minhas velinhas, e aí pegava a minha Bíblia. Eu percebi que funcionou e acabou sendo um momento prazeroso para mim. Exato. Todo dia eu esperava por aquele momento, porque era um momento que eu relaxava, que eu ficava em paz, que eu tinha paz também, porque os vizinhos estavam chegando do trabalho, então ainda não estava aquele, sabe, alvoroço da noite. Então eu consegui orar e sentir a presença de Deus. Eu acho que tudo é o jeito que você faz também. Exatamente. Faça de um jeito que funcione pra você, entendeu? De um jeito que você goste e que se torne prazeroso, porque aí não vai ser um dever. Realmente vai ser algo que você anseia o dia todo pra fazer, né? Exatamente.
Eu já sou o contrário. Eu de manhã eu tô Eu também. do Ativos, né? 220. É. Ai, meu sonho, Se eu gente. tento ler na hora de dormir, eu vou ler 3 minutos e vou dormir. Eu sou o time aí do pastor Igor. Mas a gente tem que se conhecer realmente para saber essas coisas, né? Eu, se for deixar pra noite, nada vai acontecer. Agora, 5 horas da manhã, Agatha, tô com tudo. Nossa, gente. É. É isso mesmo. Então, é de repente o meu horário. E cada um pode encontrar qual é o seu horário, né? Exatamente. A gente podia terminar esse podcast agora? Poderia, tá com todo o clima pra gente terminar. Mas eu tô com dó aqui que a gente não respondeu uma pergunta. A gente até passou pelo assunto, mas vamos responder pra essa pessoa diretamente? Quer ir lá, Agatha? Vamos lá, Vamos pode lá. colocar. Inferno não existe, pelo que entendi. Tormento eterno também não. Então, como explicar Apocalipse 20:10, onde é dito que o diabo, a besta e o falso profeta foram lançados no lago de fogo e serão atormentados de dia e de noite para todo sempre? Olha aí. E Quero ver agora? você responder essa, E professor. agora? Vamos chamar o professor. O pior é que o Tito passou ali agora há pouco. Se ele Passou. passasse agora, eu chamava. Aquele que mandou isso aí pra gente? Será que não foi o Tito, não? Vamos lá. Mas isso é uma questão que é muito importante no estudo da Bíblia, que é você entender o contexto cultural em que foi escrito o texto. A gente faz a leitura da Bíblia com o nosso contexto ocidental. No contexto do Oriente Médio, lá, daquela época bíblica, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, mas foi escrito por pessoas judias, né, que tinham a mentalidade judaica. Então, existe na mentalidade judaica o que eles chamam de cômputo inclusivo. Então, por exemplo... Cômputo inclusivo? Cômputo inclusivo. Quando fala assim que... Jesus fala de Jonas, né? Que ele ia ficar no seio da terra, assim como Jonas ficou na baleia, 3 dias e 3 noites. Aí você conta sexta, sábado, domingo. Não deu 3 dias e 3 noites. Mas é porque era o cômputo inclusive. Então, se passou uma partezinha de um dia, ele já falava que era um dia e uma noite. Era uma maneira de contagem que eles tinham. Então, na mentalidade judaica, o para sempre é enquanto dura. Então, por exemplo, você lê no livro de Jeremias, eu não me lembro agora de cabeça a passagem, mas você pode dar um Google aí. No livro de Jeremias diz que, Vamos ver. que as portas de Jerusalém queimariam eternamente. Não estão queimando eternamente. Já pararam de queimar. Verdade. Por que era isso? Porque elas queimariam enquanto durasse. Sodoma e Gomorra, o livro de Judas fala, como Sodoma e Gomorra que queimaram como exemplo do fogo eterno. Sodoma e Gomorra não estão queimando até hoje. Mas lá no livro de Judas fala que eles sofreram um fogo eterno. Eterno em que sentido? Enquanto durar. E aí, quando a gente vai para o contexto geral das Escrituras, o que a gente entende? O que a gente encontra no contexto geral das Escrituras? A gente encontra que a punição pelos pecados das pessoas será proporcional à quantidade de pecados. Isso é evidenciado em várias passagens da Bíblia, que cada um receberá a paga de acordo com as suas obras. Então, uma pessoa que pecou mais, queima mais, uma pessoa que pecou menos, queima menos. Então, eternamente quanto? Enquanto durar a vida. É esse o contexto da mentalidade judaica. E aí, porque a gente lê na nossa mentalidade ocidental, a gente quer impor para o texto que o texto não está Olha dizendo. o contexto aí, gente. Só que aí, se a gente analisa tudo que a Bíblia fala sobre a morte, a gente vai entender que esse texto não está sendo literalista nesse sentido. Porque os outros textos da Bíblia extremamente claros, eles falam sobre a inconsciência após a morte. Eles falam não de vida eterna em sofrimento, mas de morte eterna. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado não é vida eterna em sofrimento. Deus não prometeu vida eterna para quem não aceitou a Cristo. Vida eterna é só para quem aceitou a Cristo. Sim. Então, ele não disse vida eterna em sofrimento para uns e vida eterna de boa para outros. Não. Ele ensinou vida eterna na eternidade com quem está com ele e quem não está, morte eterna. Como que vai ser essa morte eterna? Quando vier o lago de fogo e a pessoa queimar. E, obviamente, quem mais pecou na história da humanidade foi Satanás. Ele quem vai queimar por mais tempo. E o próprio Satanás, no livro de Malaquias, diz que ele vai queimar até se fazer cinzas debaixo dos nossos pés. Então tá escrito claramente, Malaquias, acho que capítulo 3 ou capítulo 4. O Jeremias é 17:27. Jeremias 17:27. Pesquisei aqui. Pronto. Pesquisei aqui. Obrigado, Google. Obrigado aí, Google. Agora acho que chegou o fim. Chegamos Essa ao conversa fim. tão boa. Foi muito boa, muito boa bom mesmo. tá aqui com vocês. Mas ó, termina, mas não acaba, porque hoje à noite a gente ainda tá falando sobre Bíblia. Exatamente. Qual é o tema de hoje mesmo? Como entender textos difíceis. Hoje à noite nós vamos tratar de quais são os métodos adequados para o estudo da Bíblia.
Legal. E aí, amanhã à noite, que é o último dia, nós vamos tratar como entender textos difíceis e como aplicar os textos difíceis para nossa vida sim. Ok. e também compartilhar com as outras pessoas. Uau. Então, hoje à noite é para você que quer saber um método adequado para você estudar a Bíblia. Ai, pastor, eu não sei como que eu estudo. Então, eu vou te ensinar vários métodos diferentes que, como a Agatha falou, você pode escolher um que mais se adequa à sua realidade e você vai aprender a estudar com esse método. E é bom variar o método também. Uhum. Ah, eu Legal. gosto mais do método X, por exemplo, eu gosto mais do método de estudo livro por livro. Então, eu analiso verso por verso, palavra por palavra e tal. Mas tem gente que gosta mais de estudar temas. Então, eu vou estudar sobre, sei lá, sobre ansiedade na Bíblia. Aí vai estudando todas as passagens bíblicas sobre Muito bom. ansiedade e tal. Outros gostam mais de estudar biografias, né? Olha, eu quero estudar a vida dos personagens. Aí você analisa qualidades, defeitos, etc. Então, isso a gente vai falar hoje com mais detalhes na NT Play Week. E ó, digo mais uma vez, você que não segue ainda o pastor Lucas Igor, PR Lucas Igor com H, porque tem sido um ministério muito bonito, né, pastor? Deus seja louvado. E as pessoas têm te seguido, você compartilha muitas curiosidades bíblicas, como a gente viu aqui, responde perguntas. Como é que tem sido para você esse trabalho dinâmico lá com as redes sociais? Então, a gente Começou assim, despretensiosamente? Sempre é despretensioso. Talvez alguém não, né? A pessoa às vezes estuda estratégia e já começa com estratégia, mas começou de maneira despretensiosa. Eu trabalhava na época no Hospital Adventista e gravava alguns videozinhos de meditação pro hospital. Aí eu falei, quer saber, eu vou botar esses videozinhos no Instagram. Uhum. Aí comecei a perceber a maneira que o Instagram lidava com os vídeos, fui entendendo qual que era o vídeo que distribuía mais no sentido de durabilidade, de tempo de duração do vídeo e etc. E aí eu comecei a postar e começou a ter mais alcance, mais alcance, mais alcance. Só que como eu falo para as pessoas, ô Wagner, eu não sigo as melhores regras do marketing, porque todo mundo fala assim, olha, poste stories todo dia, poste conteúdo todo dia para o seu Instagram crescer. Eu posto uma vez por semana, acabo não postando quase nunca stories, porque a dinâmica da igreja que eu pastorei é muito intensa, a gente não consegue ter muito tempo para isso, mas mesmo assim Deus está fazendo o trabalho de alcançar muita gente e eu louvo a Deus por isso. É um trabalho que eu faço como se fosse um extra por amor mesmo. Eu sempre gostei de mídias e etc. Tinha no passado um canal no YouTube também, então é uma coisa que eu gosto de fazer e fico feliz por saber que tem alcançado a vida das pessoas, né? Graças a Deus. É um tempinho que a gente dedica para compartilhar. E incentivo todo mundo que tem Instagram aí, em vez de você ficar compartilhando só coisa que não faz sentido, compartilha Olha a aí. palavra de Deus. Verdade. Né? Muito bom. A Agatha Eu... tá lá nos faces. Isso mesmo. Uma das faces. Eu lembro de... Sim, gente, eu participo de ensaio de programas e tal, né? O pessoal fala faces, às vezes. Ainda rola. Aí eu Rola falo, gente, ninguém aqui fala inglês. Vamos manter em português faces mesmo. Mas tem uma pegada no Facebook, talvez, né? Tem um pouco. A gente surgiu lá, nessa época. Mas parabéns pelo Ministério Faces. Tem músicas Excelente. lindíssimas, né? E vocês... eu até, quando vi vocês cantando, junto com a minha esposa falou assim, é interessante, né? Porque são apenas 4 pessoas, mas fecha uma harmonia que parece que tem mais gente cantando. É mesmo. Essa foi a legal. observação dela. Eu não tenho um conhecimento muito musical apurado assim, mas interessante isso, né? Porque realmente acho que vocês fecham muito a harmonia conforme vocês cantam e realmente parece que tem mais gente cantando. Exatamente. Às vezes eu falo assim, gente, tem gente cantando sim, os anjos estão cantando pra gente, isso aí. sabe? Porque, inclusive, uma vez a gente estava cantando numa missão que a gente estava fazendo, uma mulher disse que ela viu anjos com a gente cantando, enquanto a gente cantava, e pra mim foi muito Que espiritual. bonito. Que bênção. E uma bênção muito grande saber que Deus está cuidando do ministério todos os dias e a gente tenta cantar justamente sobre esse amor que nos conquistou. Uhum. Então é uma confirmação de Deus, né? Que Ele está do nosso lado. Amém isso por mesmo. isso. Tem presentes. Inclusive dá pra falar pro pessoal seguir a Agatha lá também. Pode seguir. gente. Eu até tava falando que eu vi um vídeo da Agatha muito legal esses dias. Acompanha lá, você vai gostar do conteúdo. @Agatha. @Agatha.faces e igual o arroba do Ministério Faces, no lugar do A do Faces é um 4. Então, agatha.f4cs. Vocês vão me achar e também o perfil do Ministério Faces. Posso divulgar? Né? Agatha é com TH? É com TH. Então, Com TH, Legal. gente. E o do Faces é @Ministério Faces, o F4, né? E vocês encontram a gente lá, um selinho azul. muito bom. Muito bom. Tem presente pra vocês. Ó, gente. Olha lá. Que amor! Sim. Ah,
Eu amei, eu uso muito esse tipo de bolsa. Sua sacolinha pra você aí, ó, fazer a feira, fazer o mercado. Muito obrigado. Tá bom? Que lindo, gente. Pra vocês não esquecerem do Hope Hour e voltarem mais vezes. Só chamar. Por favor. prazer. Adorei. Muito obrigado mesmo. Amém. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Foi uma excelente conversa. Muito bom. Deus continue abençoando Amém. esse podcast que tem sido já uma grande bênção. Amém. Vejo vocês hoje à noite. Exatamente. Daqui Você aí do Futurão, pode ver o pessoal também aí no Exatamente. NT Play, mais uma vez, ntplay.com. A gente volta semana que vem aqui no Hope Hour. Até lá. Tchau, 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 tchau.